Eu queria convidar o reverendo Sebastião Veiga, então, para assumir aqui o púlpito. Eu gostaria de apresentar o reverendo Sebastião para todos. Nem todos o conhecem. O reverendo Sebastião é casado com a Sara. Eles têm 3 filhos, a Débora, o Asaf e a Sara também, filha com o mesmo nome da mãe. E ele é pastor presbiteriano desde 2016. Ele trabalhou 32 anos na aeronáutica, hoje ele já está na reserva, e o seu trabalho eu jamais gostaria de ter tido essa incumbência que ele tinha. Controlador de tráfego aéreo. Por isso que ele é nervoso assim, ó. Só calmo do jeito que ele é para conseguir, né, gente? Sobreviver a 32 anos de controle de tráfego aéreo no Brasil. Muito bem. E o seu ministério tem sido um ministério muito frutífero, especialmente ali no nosso seminário. Quando eu fui para Uberlândia, eu era o coordenador acadêmico do seminário. E foi ele quem me substituiu no ano de 2011, permanecendo até o ano de 2021 como coordenador acadêmico ali. Hoje ele coordena o departamento de teologia sistemática do nosso seminário, é professor ali de 9 disciplinas. Tem mestrado em aconselhamento bíblico pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é também o secretário sinodal de apoio pastoral. Ele é um pastor de pastores no sínodo do qual ele faz parte, que é o Sínodo Central de Brasília. É nosso professor aqui na Escola Dominical já há quase 8 anos, reverendo, 7 anos? 7 anos. 7 anos que ele tem nos ajudado, cooperando aí, sempre com classes muito solicitadas. É uma pessoa querida da nossa igreja, juntamente com a Sara e a Débora e a família. E eu então convidei para que nessa aula especial desse feriado ele pudesse nos trazer a palavra do Senhor. Deus abençoe, reverendo, muito obrigado. Muito obrigado, irmãos. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Só fazendo uma correção, viu, reverendo? Foram 32 anos auxiliando o controle de tráfego aéreo. Trabalhei muito perto, né? Em situações muito críticas, mas a minha tarefa era fazer a coordenação da malha de radares para poder passar informações confiáveis da região do eixo sudeste, sul, nordeste, centro-oeste, toda essa malha, reverendo, para você ter uma ideia. Tudo isso precisava ser bem coordenado para que a malha viária pudesse circular com segurança, né? Bom, alegria, irmãos, de estar aqui com vocês mais uma vez para falar o conselho do Senhor. E conforme foi anunciado, o tema dessa mensagem é como a igreja pode oferecer cuidado compassivo. O texto que vai orientar a nossa reflexão está em 2 Timóteo 1, 15 a 18, e eu peço que você acompanhe a leitura desse texto, tá bom? Começa dizendo assim: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Palavra do Senhor, conselho do Senhor. Muito bem, nós vamos orar agora, irmãos, pedindo que a iluminação do Espírito Santo nos ajude a guardar princípios,
a introjetar verdades, e que esta iluminação nos faça andar reverentemente diante do Senhor com coração de servos. Oremos então. Santo Deus, Tua palavra está diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. Sabemos, ó Deus, da nossa incapacidade de compreendê-la sem a Tua ajuda. Por isso rogamos que pela instrumentalidade bondosa do Teu Santo Espírito, Senhor nosso, que essa palavra, Senhor, que chega ao nosso coração, avive-nos, desperte-nos e coloque-nos reverentemente diante dos Teus olhos, com coração pronto para servir ao Senhor, e que o Senhor nos direcione ao atendimento de necessidades frementes ao nosso redor e que carece da nossa ajuda como cooperadores do Senhor nessa graça. Assim oramos no santo nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor abençoe a Tua igreja nesta manhã. Oramos assim. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a IPN está em obras. Calma. Não é reforma. Nós não estamos reformando o piso, não estamos reformando o telhado, não estamos reformando o prédio. Não é uma reforma também do sistema de ar-condicionado ou qualquer outro sistema. Na verdade, Lúcio, a reforma é espiritual. Não sei se vocês perceberam, mas acertadamente o Conselho considerou extremamente importante reformar, revitalizar a caminhada da igreja. E como fez isso? Através de uma capacitação em aconselhamento bíblico. Porque o Conselho entendeu que nesses dias difíceis que nós vivemos, dias de angústia, dias de tremenda dor nos cercando, pessoas que vêm de famílias quebradas, histórias angustiadas. Irmãos, as angústias são latentes, e muitas dessas pessoas alcançadas pelo Evangelho do Senhor, que entregaram o seu coração a Jesus e que chegam para participar ativamente da vida comunitária da igreja, e descobrem que na verdade nunca tiveram isso, mas encontram a alma e o coração no corpo que serve ao Senhor. Essas pessoas chegam com seu coração ferido, algumas angustiadas, algumas com vários déficits no coração, e a igreja precisa saber acolher essas pessoas, precisa saber lidar com esses problemas, com essas angústias latentes. Foi muito acertada a decisão do Conselho quando propôs uma caminhada de sentidos, de significado, de valores, em que você pode participar de um treinamento para receber uma capacitação, para que você possa receber essas pessoas, acolhê-las e ouvi-las, ouvir as demandas do coração, ouvir, os seus problemas, ouvir as suas dúvidas, ouvir os seus anseios, e redirecionar todos esses anseios ao cuidado efetivo do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, eu quero lembrar aos irmãos que essa capacitação que alguns aqui já fizeram, grande parte já fez, inclusive não é algo só para a Igreja Nacional, mas várias igrejas, pelo que sei, têm enviado pessoas porque entendem que vivendo em dias de tremendo cuidado, as igrejas precisam ser cada vez mais capacitadas para lidar com essa demanda de alma adoecida, de coração ferido, de perspectivas assim absolutamente frustradas, angustiadas, e a igreja precisa ter uma palavra sábia para lidar com toda essa situação. Assim, meus irmãos, nós vivemos então essa realidade sendo construída, que só pode ser explicada pelo conhecimento de Deus, da fé e do amor ao Senhor Jesus Cristo, e desse senso de presença do Espírito Santo. Tudo isso é conteúdo do curso de aconselhamento. Todo esse esforço
vai produzir, irmãos, e já estamos vendo esses sinais aqui na IPN, de ovelhas amadas, que se sentem mais amadas, mais cuidadas, bem mais protegidas pelo rebanho e alimentadas com devoção por uma dieta balanceada e saudável da palavra de Deus. Sim, irmãos, essas provisões, elas unem o povo de Deus como uma família abençoada enquanto adora, ora e desfruta a comunhão no serviço e na missão urbana. A IPN não deixou de evangelizar, plantar igrejas, discipular, instruir, mas ela revitalizou, incluindo inclusive a tarefa do cuidado. Então, irmãos, o contexto, esse conteúdo introdutório que eu quero falar aqui, para a gente entender de fato o texto, é porque nós vivemos tempos, irmãos, em que afloram as evidências de uma sociedade adoecida. E o texto que nós lemos, 2 Timóteo 1, de 15 a 18, a gente pode dizer assim, irmãos, que é talvez uma das últimas orações que Paulo oferece ao Senhor. Paulo está aqui na antessala da sua execução. Ele sairia daqui dessa prisão para ser decapitado, a pena capital que ele recebe. E, irmãos, com essa oração, Paulo nos ajuda a preparar os nossos corações para essa missão, a missão do cuidado, a missão do acolhimento, a missão de andar com pessoas que carecem ser guiadas na sua fé, a andar com pessoas que carecem ser sustentadas nas crises da vida. Paulo aqui está na sua segunda prisão em Roma. A primeira prisão em Roma foi uma prisão domiciliar, mas depois do incêndio em Roma, ele novamente é encarcerado. Só que agora é uma prisão de cárcere fechado. Ele foi preso num complexo penitenciário chamada Prisão Mamertina, que era um complexo de celas subterrâneas que ficava debaixo da principal praça onde havia o Senado, o Fórum e todos os outros prédios da governança romana. Debaixo daqueles prédios havia uma extensa cadeia de várias celas e até com 2 subsolos de cadeias. Era um lugar absolutamente sombrio, inóspito. As pessoas iriam para ali já sabendo que ou sairiam mortas por causa da insalubridade e da péssima condição, ou sairiam para morrer pela execução. Então, mas nessa oração que nós lemos, eu espero que os irmãos tenham percebido, o texto que nós lemos é uma oração. E vejam, irmãos, Paulo nos apresenta um herói pouco conhecido e pouco citado. Não é? Onesíforo é o nome dele, nome bom para botar em menino, né? Onesíforo. E aí veja, nesses 4 versículos, Paulo enaltece as qualidades do seu amigo e grande cooperador. Para que a gente compreenda a grandeza do testemunho sobre Onesíforo, é necessário que a gente relembre o que diz lá em Provérbios 17, verso 17, que diz assim, que na aflição nasce o amigo. Ou seja, Paulo está lembrando desse fundamento precioso que é quando na aflição, na angústia, na necessidade, Deus levanta verdadeiros amigos para estar ao nosso lado. Assim, meus irmãos, Onesíforo é esse modelo de cuidado e conselheiro dedicado que nós precisamos reproduzir em nossas igrejas, em nossas relações fraternas. Preste atenção, nesta EBD especial, o nosso Deus eternamente bendito quer nos ensinar, através da oração de Paulo e observando as ações de Onesíforo, ele quer nos ensinar 5 ações
que nós precisamos reproduzir no nosso cuidado diário. Reverendo, essa não será uma pregação presbiteriana, tem que ter 5 pontos aqui, viu? Veja, primeira coisa que veremos hoje: Onesíforo insistiu em abençoar a vida de Paulo fazendo bem. Veremos isso. Segunda coisa que veremos: Onesíforo realizou ações corajosas de resgate e restauração na vida de Paulo. Terceiro, veremos que Onesíforo consolou Paulo na fornalha da aflição. Quarta coisa que veremos: Onesíforo foi compassivo com Paulo nas lutas da vida. E por último, Onesíforo e Paulo ofereceram ações que foram mantidas pela intercessão. Olha o papel da oração nessa história toda. Vamos então à exploração deste texto. Vamos enxergar a riqueza que este texto nos apresenta para a nossa orientação. Então, irmãos, Onesíforo insistiu em abençoar a vida de Paulo fazendo bem. Onde vemos isso? O verso 18 nos diz assim: e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, Paulo chegou em Éfeso na sua terceira viagem missionária. Isso nos aparece no capítulo 18 de Atos. Ele chega lá na primavera do ano 64 do primeiro século da era cristã, e foi lá que ele começou a ser abençoado por Onesíforo. Onesíforo foi um dos primeiros convertidos da pregação de Paulo naquela cidade. O que fez então Onesíforo? Ele acolheu Paulo na sua casa, ele o recebeu. Paulo tinha a sua agenda de pregação, de ensino, mas quando Paulo retornava, ele tinha uma cama quente, roupa limpa, comida quente, casa aquecida, o calor e o carinho dos irmãos. A vida não era fácil para Paulo. Paulo enfrentava verdadeiras hostilidades na cidade de Éfeso, mas ele sempre podia contar que na base missionária que o acolheu, na casa de Onesíforo, ele sempre teria ali o respeito, o amor, o encorajamento, ouvir as histórias, chorar com os que choram. Onesíforo era esta pessoa que acolheu Paulo nos momentos difíceis da plantação da igreja em Éfeso, da consolidação da mensagem do Evangelho naquele lugar hostil, perigoso, idólatra. Irmãos, nos 3 anos que Paulo passou em Éfeso, Onesíforo então se desdobrou em servi-lo em diversas circunstâncias e ocasiões. Onesíforo era, portanto, esse homem prestativo, um discípulo muito amoroso, um servo que acolheu Paulo na sua casa. Ele estava sempre buscando formas e meios para ajudar Paulo na sua missão de pregar o Evangelho. Segundo o relato de Paulo, desde a terceira viagem missionária até este momento da segunda prisão onde ele estava encarcerado, irmãos, vão aí mais de 10 anos em que Onesíforo era um servo fiel e dedicado, prestativo, amoroso, alguém que jamais deixou de orar pelo seu pastor. Veja, irmãos, e aqui, irmãos, a gente pode ver o Senhor Jesus Cristo neste texto. Veja que coisa maravilhosa. Jesus é o nosso verdadeiro Onesíforo. Ele é o santo servo de Deus que nos abençoa com seu cuidado fiel. É olhando para Jesus e olhando também para as ações de Onesíforo que nós podemos tirar princípios para o nosso dia a dia, para a caminhada da igreja nacional. Veja, querida igreja, aprenda com Onesíforo a lição do cuidado compassivo. Vocês devem, com sabedoria, misturar suas histórias de vida com a vida dos que você recebem no meio de vocês, para exercer cuidado compassivo. Vocês devem buscar compreender as suas fragilidades, seus anseios. Vocês devem buscar aplicar esses princípios vitais no dia a dia
dessas pessoas, fazendo com que elas ressignifiquem a vida à luz do conselho de Deus, à luz da providência do Senhor, à luz da ajuda fiel do Senhor. Muitas pessoas andam perdidas, sem rumo, sem luz. Elas precisam ser reconectadas com a graça bendita do Senhor. E, irmãos, vejam, vocês precisam então, talvez você diga assim, eu gostaria de fazer isso, mas como que eu vou fazer? Como é que eu converso com as pessoas? Como é que eu tenho essa sabedoria para levar as pessoas ao conhecimento do Deus Salvador? Como é que eu posso fazer para abrir os mananciais do Senhor de consolação para as vidas? Como é que eu posso aconselhar pessoas? Olha, eu quero encorajar fortemente vocês a aproveitarem a oportunidade de educar os seus sentidos através de uma boa formação em aconselhamento bíblico, para que vocês tenham um falar sábio que edifica a vida. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Onesíforo realizou ações corajosas de resgate e restauração. Abra sua Bíblia, veja aí, deixa bem aberto. Nós enxergamos no verso 17, que diz assim: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Isso está no verso 17. Irmãos, Onesíforo enfrentou uma longa viagem pelo mar Mediterrâneo. Ele morava em Éfeso, Paulo estava em Roma. Quando todas as notícias sobre Paulo cessaram, porque Paulo estava preso, encarcerado de forma incomunicável, as notícias sobre Paulo cessaram. Não circulava mais nenhuma notícia sobre Paulo. Onesíforo, então, que parou de receber notícias sobre Paulo, preocupou-se, angustiou-se, mobilizou a igreja para que houvesse uma coleta de recursos e ele fosse enviado da igreja para Roma. Irmãos, ele enfrentou uma viagem marítima de 1.320 quilômetros. Para você ter uma ideia disso, é como se fosse daqui de Brasília até Teresina, no Piauí. Uma longa viagem, uma perigosa viagem. E quando ele chega em Roma, não havia notícias sobre Paulo. Então ele teve que alugar talvez um quarto numa pensão. Ele tinha que ter suprimentos para vários dias de hospedagem, porque não havia notícia sobre Paulo. Ele tinha que pesquisar, ele tinha que perguntar para as pessoas onde estava Paulo. Paulo havia sumido, Paulo sumiu do radar. Vejam, meus irmãos, Onesíforo, então, ele enfrentou um tempo muito perigoso. Naquela época, os cristãos eram queimados vivos, eram decapitados ou colocados no Coliseu para que as feras e os gladiadores os destruíssem. Ele não teve medo de se associar ao ministério de Paulo. Ele não teve medo de dizer que ele estava procurando por Paulo. Ele não teve medo de abrir o coração e declarar que ele queria encontrar Paulo. Ele era muito perigoso. Era muito perigoso associar-se a Paulo naqueles dias. Paulo mesmo vai dizer que muitos o haviam abandonado, mas Onesíforo não o abandonou. Ele sai de muito longe, ele vai procurar a Paulo. Irmãos, isto é precioso demais neste texto, porque nesta oração que Paulo oferece ao Senhor, Paulo traz isso como um indicativo de saúde espiritual, de compromisso com o Senhor, de amor à obra. Paulo destaca que o amor de Onesíforo o moveu a procurá-lo insistentemente até encontrá-lo. Com certeza foi o Senhor que guiou Onesíforo até que ele pudesse encontrar Paulo. Onesíforo enfrentou, portanto, naquela cidade hostil, a desconfiança, ameaças, os perigos, a hostilidade, para saber onde Paulo estava. Guarde isso, Onesíforo o procurou até encontrá-lo. Onesíforo enfrentou também o seu próprio desânimo. Pense nisso. Talvez uma semana não encontra Paulo, talvez uma segunda semana não encontra Paulo, e só enfrentando hostilidade, desconfiança, sabe?
Irmãos, é duro quando a gente quer ajudar e não consegue, a gente não sabe como chegar, não localiza meios, não entende a situação. Mas veja, irmãos, o que é maravilhoso nessa história que Paulo destaca nesta oração é que ele poderia ter desistido após várias buscas sem sucesso. Ele não desistiu de Paulo. Ele procurou até o encontrar para estar do seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. Onesíforo foi este servo de caráter nobre, coração quebrantado e amigo incomparável. Agora, preste atenção numa coisa. Todos nós necessitamos de amigos compassivos, de gente que não desista de nós no primeiro fracasso. Sabe por quê, irmãos? Nós nos escondemos. Nós não lidamos muito bem com a dor, com a angústia, com a tristeza. Quando o abatimento chega, quando as tragédias pessoais se configuram diante de nós, nós nos calamos, nós nos trancamos, nós nos escondemos. Nós não queremos que o nosso lamento fique público. Nós não queremos que a história trágica que nos acometeu seja aberta ao público. Nós guardamos isso, nós sofremos, nós nos calamos, nós nos angustiamos. Talvez a razão disso, irmão, seja porque nós vivemos numa sociedade que ela não valoriza o lamento, que ela não considera como importante essas questões da alma que chora, da alma que pede ajuda, da alma que lamenta. Nós, irmãos, à semelhança da impossibilidade de Paulo ser encontrado porque foi silenciado, nós também nos silenciamos nas prisões existenciais nas quais a nossa alma se encontra. E esta prisão existencial pode ser um medo, essa prisão existencial pode ser uma angústia profunda, essa prisão existencial pode ser a frustração, essa prisão existencial na qual nós nos abatemos e nos escondemos, porque não queremos ser vistos como pessoas que trazem dependência, ou que de algum modo vão despertar a pena e a dó das pessoas. E nós não queremos ser vistos assim, meus irmãos. Todos nós necessitamos de pessoas que não desistam de nós. Até mesmo diante do nosso primeiro não a uma relação de ajuda, nós precisamos de pessoas que digam assim: você está dizendo não agora, tudo bem, eu respeito, mas eu não vou deixar de orar por você. Eu não vou deixar de pedir ao Senhor a melhor oportunidade para voltar a falar com você. Não estou abandonando você, porque esse é o meu chamado. Deus me chamou para cuidar de você no teu lamento, no teu choro, na tua angústia. Irmãos, nós dificultamos muito o processo. Como igreja, irmãos, nós devemos e somos chamados para cuidarmos dos nossos irmãos, procurá-los até mesmo quando não estão disponíveis, por estarem deprimidos ou angustiados ao extremo, ou vencidos, ou paralisados pelo medo, ou qualquer outro sentimento que paralisa a alma e o coração. Irmãos, olhe para Jesus. Nós também vemos o Senhor Jesus neste cenário. Jesus é o nosso verdadeiro Onesíforo. Ele é o santo servo de Deus que nos encontra em nossas lutas e nos resgata para a comunhão de Deus, o Pai, e nos tira das nossas prisões, das nossas angústias, dos nossos desesperos. O Senhor Jesus, então, Ele nos chama e capacita a sua igreja para ser sua representante em toda essa tarefa. Querida igreja, aprenda com o Senhor Jesus Cristo, aprenda com o Onesíforo a lição do cuidado compassivo. Nós sabemos que não é fácil achar o caminho do coração quando nossos irmãos e nossas irmãs estão escondidos, estão fugindo, e com eles um coração angustiado, cheio de dores, rejeições, medos. Não desista de tentar ajudar. Participe, mais uma vez eu encorajo. Se você não sabe como chegar perto no dia da angústia das pessoas, se você acha que você não tem capacidade
para entregar boas palavras temperadas com sal. Eu te convido e te encorajo a fazer parte dessa capacitação que a igreja oferece. Você vai ouvir histórias sábias, caminhos de sabedoria. Você vai poder lidar com um aprendizado diferenciado, para você ser um acolhedor e um reparador de brechas. Veja isso, que coisa impressionante isso. Irmãos, aproveitem para aprender as melhores abordagens e práticas de orientação vivencial através do aconselhamento bíblico aplicado. Mas a terceira coisa que a gente vê neste texto, maravilhosa, fantástica, é que Onesíforo consolou Paulo na fornalha da aflição. E vemos isso na segunda parte do verso 16, quando ele diz: muitas vezes me deu ânimo. Irmãos, o nome Onesíforo significa portador de favores ou benefícios, ou aquele que traz proveito. Veja isso. Onesíforo, movido pela compaixão, animou o coração de Paulo quando o encontrou, muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, ao longo de 10 anos de serviço fiel. E agora que ele o reencontrou na cadeia, preso, incomunicável, agora ele podia de novo animar o coração de Paulo. Irmãos, Onesíforo, no tempo em que esta carta foi escrita, ele continuava encorajando Paulo diariamente. Enquanto Paulo estava vivendo na prisão, esperando apenas que o seu nome fosse chamado para ele sofrer o martírio. Irmãos, o termo grego para a palavra ânimo é anaplexis. Anaplexis quer dizer refrescar. Quer dizer, aquela brisa fresca. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de um dia muito quente, em que você está dizendo: meu Deus, que dia quente, e de repente vem aquela brisa fresca no rosto, sabe? Aquele alívio, aquela sensação de frescor. Eu quero que você pense o seguinte: Paulo estava preso, Paulo estava ali numa prisão inóspita, insalubre, fétida, escura. Paulo estava ali minimizado, Paulo estava com as suas angústias, mas quando ele ouvia passos talvez de uma escada descendo, alguém estava descendo a escada, quando ele ouvia uma voz que parou diante da sua cela pelo lado de fora e diz: Paulo, irmão, ele reconhecia aquela voz, a voz de Onesíforo, e ele no seu coração dizia: chegou a consolação. E o que eles faziam juntos, meus irmãos? É impressionante isto, que a brisa fresca oferecida por Onesíforo, a gente pode imaginar. Primeiro ele encontra Paulo fragilizado, desanimado, entristecido pela traição, pelo abandono dos seus cooperadores mais próximos. Paulo estava muito ferido, Paulo estava muito angustiado, não só por causa da situação que ele estava vivendo, mas pela solidão que ele enfrentou, do abandono dos seus grandes cooperadores. Ele estava só, mas não mais, porque Onesíforo encontrou o seu coração novamente. Veja, irmãos, eu posso imaginar que Onesíforo, quando chega e encontra Paulo, ele então lembra Paulo da bênção que é estar unido ao Senhor Jesus Cristo. Ele ora com Paulo quando o desânimo tenta minar a fé para imobilizá-lo na desesperança. Ele então se apegou a Paulo com amor e fé no Senhor Jesus Cristo. Provavelmente eles cantaram os salmos, eles cantaram os louvores ao Senhor, eles cantaram os hinos de confissão, eles cantaram os cânticos que afirmam o cuidado do Senhor, estão presentes nos salmos. Eles adoraram juntos ao Senhor, um culto se estabelecia todas as vezes que Onesíforo chegava.
Ele comunicava a brisa fresca do céu naquele ambiente onde ele estava. Ele estimulou Paulo a guardar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele buscou exemplos de fé, amor e esperança, recordando a Paulo dos grandes heróis da fé que Paulo também tantas vezes tinha pregado, e no qual ele insere: Paulo, você também é um herói da fé. Quando você partir desta vida, você vai reencontrar o autor e consumador da nossa fé, e você será recebido como um herói, como valente de Deus, que andou por este mundo, não se corrompeu, pregou o Evangelho, anunciou a graça do Senhor, e tantas vidas encontraram o seu Criador, encontraram a bênção do Senhor por seu intermédio. Ele refrescava o coração ferido de Paulo, lembrando que não foi em vão todo o ministério de Paulo. Amados irmãos, vemos também aqui o quanto o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo está presente neste texto, porque sendo Ele o nosso verdadeiro Onesíforo, a sua santa presença nos consola nas angústias e nos fornece muitos ânimos, encorajamento, brisa fresca do céu nas nossas lutas e nos dá sentido para a existência. Querida igreja, olhe para o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Onesíforo. Olhe para as ações de Onesíforo e aprenda as lições do cuidado como passivo, porque quando estamos em dificuldade, muito mais do que situações normais, nós necessitamos de palavras de ânimo, necessitamos que venha ajuda do céu por meio de palavras consoladoras e encorajadoras, como uma brisa fresca do céu sobre o nosso rosto cansado, angustiado e sofrido. O Salmo 118, verso 7, na primeira parte, tem algo que você não deveria esquecer. Eu, se fosse você, abria a sua Bíblia, marcava esse negócio no Salmo 118, 7, que diz assim: Senhor, Tu estás comigo entre aqueles que me ajudam. Sabe o que isso não comunica? Que Deus atua de forma direta, pontual, objetiva na nossa vida, mas às vezes Ele faz isso de modo mediado. Ele faz isso através de pessoas que nos cercam. Deus levanta ajudadores, Deus levanta pessoas com o seu coração e nos cercam de cuidado. É o que aconteceu aqui, que nós estamos vendo neste texto. O Senhor levantou Onesíforo para cuidar de Paulo no pior momento da sua vida. Irmãos, nós precisamos aprender isso. E talvez você diga assim: pastor, isso é muito bom de ouvir, mas como é que eu posso, na prática, ser alguém que chega perto da dor, da angústia, da necessidade? Como é que eu posso ser alguém como Onesíforo, sabe, trazer alento para o coração quebrado, quebrantado, angustiado? Olha, deixa-me dizer uma coisa. Eu tenho repetido ao longo desta mensagem que você tem toda a oportunidade para se capacitar mais, aprender de forma objetiva. Como é que você faz isso? Irmãos, então, aproveitem a oportunidade de receber essa capacitação para amar a Deus e amar os seus irmãos e amar as pessoas que Deus colocar diante de você, de maneiras centradas no Senhor Jesus Cristo. Onesíforo foi esse representante do Senhor Jesus Cristo. E quando ele ia encontrar a Paulo, Paulo via Onesíforo, mas via o Senhor Jesus Cristo através das ações de Onesíforo. Que sejamos, portanto, irmãos, pessoas que representam bem o Senhor Jesus Cristo, no cuidado, no trato, na consolação, no conselho ofertado, no tempo para ouvir a dor do coração, no tempo para encaminhar soluções, no tempo para andar com as pessoas em sua fragilidade. Nós estamos representando o Senhor Jesus Cristo. Mas a quarta lição maravilhosa que a gente tem neste texto, irmãos, é que Onesíforo foi compassivo com Paulo nas lutas da vida. Nós lemos isso na segunda parte do verso 16, quando nesta oração Paulo diz assim: nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, em virtude do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64 da era cristã,
e da imputação desse crime bárbaro aos cristãos, Paulo então foi preso pela segunda vez e, consequentemente, ele foi condenado à execução sumária. Ele estava esperando o seu martírio. A dor da solidão era real, concreta. A maioria dos seus amigos e companheiros o abandonaram. Ele cita isso no verso 15. E provavelmente Fígelo e Hermógenes, citados por Paulo, foram os líderes dessa deserção. E aí ele ora também, Senhor, que o Senhor não lhes impute este pecado. E aí, irmãos, nós vemos que muitos da Ásia, que poderiam ter ido a Roma para testemunhar a favor de Paulo num tribunal, não foram. Ficaram com medo ou com vergonha da situação de Paulo. Nessa primeira defesa de Paulo, ninguém se manifestou a seu favor, conforme ele cita no verso 16 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Diferente de outros colaboradores, Onesíforo não fugiu de Paulo por causa da sua prisão, mas o incentivou várias vezes a não se envergonhar do seu estado como um preso político. Veja que interessante. Onesíforo, por compaixão, não apenas encorajou a Paulo, mas defendeu Paulo, jamais expondo as suas vergonhas e fragilidades. Jamais expôs as suas confissões conhecidas no sigilo e na confiança íntima. Nunca propagou e intensificou relatos ou segredos que o humilhassem. Irmãos, as fraquezas e limitações de Paulo nunca foram obstáculos ou motivo de vergonha para Onesíforo. Ele não teve vergonha das vergonhas de Paulo. Eu quero que você entenda isso, porque quando nós estamos passando por luta, nós ficamos muito abatidos, envergonhados da nossa situação, e nós fugimos das pessoas. Nós precisamos de Onesíforos que não se envergonhem de nos encontrar abatidos, vencidos, angustiados. Nós precisamos de pessoas compassivas, que nos olhem e enxerguem o Senhor Jesus Cristo em nós, no nosso rosto, no nosso coração. Irmãos, vivendo numa sociedade hedonista, que só celebra a vitória pelos padrões deste mundo, quando nós encontramos pessoas caídas, vencidas, angustiadas, desanimadas, atropeladas pela vida, nós não queremos muito chegar perto das pessoas assim. O que é que vão falar? O mundo nos empurra para andar com os, entre aspas, vencedores. Mas o Senhor Jesus nos faz andar na contracultura desse mundo. E Ele nos faz ver, irmãos, que o resgate de almas e corações angustiados é a tarefa da igreja. E Ele nos coloca este exemplo de Onesíforo para que a gente considere seriamente que o chamado para a vida cristã e a missão cristã também é o acolhimento dos que sofrem, dos que estão angustiados. Então, nós enxergamos aqui de novo, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, Ele está presente em todo este texto. Jesus como sendo o nosso verdadeiro Onesíforo, é o nosso amigo compassivo que nos encontra em nossas prisões da alma e não se envergonha das nossas fraquezas. Jesus não tem vergonha das nossas derrotas, Jesus não tem vergonha das nossas angústias. Jesus nos encontra neste cenário. E, irmãos, portanto, aprendam o segredo, aprendam aqui a lição que o Senhor Jesus nos apresenta e aprendam também com as ações de Onesíforo, que representou bem o Senhor Jesus Cristo. Querida igreja, as pessoas sofrem caladas e sozinhas, então devemos visitar mais, encontrar nossos irmãos, ler a palavra do Senhor, oferecer o conselho fiel do Senhor a eles e suas famílias, recebê-los em nossas casas, oferecer o nosso carinho e amizade, não nos envergonhar das suas algemas. Irmãos, busquem capacitação para fazer isso melhor, para abordar aspectos internos e externos do coração, da vida humana,
para trazer serem agentes de trazer essa mudança completa e duradoura à imagem do Senhor Jesus Cristo. Vocês têm uma oportunidade maravilhosa de dedicar tempo, sempre às quintas-feiras, né, pastor Tiago? Quinta-feira, reserve esse dia, para que você comece a ser instruído nesse caminho sábio, de como ser um Onesíforo na casa de Deus. Amados, a última lição, nós vemos que Onesíforo ofereceu a Deus ações generosas que foram mantidas pela intercessão de Paulo. Eu comecei essa mensagem dizendo que isto aqui é uma oração, nós lemos aqui uma oração. E aí, irmãos, lemos assim na primeira parte do verso 16 e depois na primeira parte do verso 18, para você entender que é uma oração. Paulo diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. É assim que ele começa a oração por Onesíforo. E ele termina essa oração dizendo: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Irmãos, Paulo estava preso, mas as grades não o impediram, e não impediu os dois amigos de orarem juntos e de se encorajarem mutuamente. Paulo iria partir para o Senhor, mas Onesíforo continuaria a testemunhar a vitalidade do evangelho que ele viu na própria vida de Paulo. Paulo começa esse testemunho de fé com oração, oferecendo a Deus intercessão por seu amigo fiel no tempo difícil de se viver, mas ele também pede que o Senhor lhe conceda perseverança nesse tempo de angústia e perseguição. Paulo então por fim suplica que o Senhor possa ter o nome de Onesíforo bem perto de si, chamá-lo no dia da redenção final. Ou seja, Paulo tem esperança escatológica. Ele olha então para este cenário e diz: meu Deus, lembra-te das fidelidades e do amor e da compaixão de Onesíforo. Irmãos, você percebeu como a gente vê Jesus aqui também, não é? Jesus sendo nosso verdadeiro Onesíforo, nosso sumo sacerdote que intercede por nós e advoga nossa causa diante do Pai. Ele não nos deixa sozinhos. Querida igreja, aprenda esta lição do Senhor Jesus, aprenda esta lição com as ações práticas de Onesíforo, não é? Que ame, encoraje, tenha visão, tenha esperança, e que todas as nossas ações sejam sustentadas pela intercessão ao nosso Deus bendito. O que a gente leva para casa, irmãos? Lembre-se, a gente começou essa mensagem falando que a IPN está em obras. Eu daqui vejo que alguns se assustaram com isso que eu falei, mas ressalto que é uma mudança estrutural, visível, intencional na missão da igreja. Essa reforma, através das ações compassivas de Onesíforo, nós fomos ensinados hoje pelo Senhor como podemos ser uma igreja que oferece cuidado compassivo mútuo. Vimos aqui que nós devemos insistir em abençoar a vida de nossos irmãos fazendo o bem. Então, irmãos, sejam agentes de acolhimento e bondade para as famílias da igreja, das famílias que chegam a esta igreja. Nós também vimos que nós devemos realizar ações corajosas de resgate e restauração. Assim, irmãos, pratiquem a cultura do resgate amoroso das pessoas e das famílias. Vimos aqui também que devemos consolar nossos irmãos na fornalha da aflição. Irmãos, sejam agentes de consolação para seus irmãos na fé. Vimos também que devemos ser compassivos nas lutas da vida. Irmãos, sejam agentes de encorajamento para seus irmãos na fé. E por último, vimos que nós devemos oferecer ações corajosas, generosas, compassivas, mantidas pela intercessão fiel. Construam, irmãos, uma relação de ajuda, sustentada pela oração fiel ao Senhor, pedindo que o seu favor bondoso alcance as famílias da igreja. Que você possa ter sido abençoado com esta mensagem. Que o exemplo maravilhoso de Onesíforo tenha alcançado o seu coração, despertado em você o desejo de servir ao Senhor
porque o Senhor Jesus Cristo, nosso verdadeiro Onesíforo, fez tudo isso por nós e nos chama para imitar o seu fiel procedimento. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Eu quero orar encerrando esta mensagem. Santo Deus, por tua bondade e graça fiel, o Senhor nos deu esta palavra. E o Senhor nos instruiu o coração para enxergar dimensões da vida que precisam ser atendidas compassivamente. Por tua graça fiel, nos fazendo chegar perto do teu coração, nos capacitando para ser boca do Senhor, para que o Senhor tome as nossas mãos, nosso coração, nossa visão, nossos pés, em serviço àqueles que o Senhor traz a esta casa, mas também àqueles que sofrem angustiados, sem solução para a sua vida. Senhor Deus bendito, capacita, instrumentaliza a nossa vida para a tua glória, para o atendimento dessas tremendas necessidades. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.